Olá, pessoal, muito prazer em receber vocês aqui hoje em mais um programa do nosso canal Easy Talks. Dessa vez a gente está trazendo um tema delicioso, que é falar sobre diversidade. Diversidade é um tema que a gente fala no dia a dia na Ericsson, e a gente gosta muito de aprender sobre isso, de vivenciar isso na prática. E hoje a gente trouxe aqui duas mãezonas, para dividir comigo esse bate-papo. A gente vai falar sobre o papel da família na composição da diversidade, né? Como é que a gente faz isso e tentar aprender. Eu falo que é um aprendizado, falar de diversidade é um aprendizado constante, né? A gente está sempre, não tem certo, não tem errado, a gente está aqui tentando aprender no dia a dia, e aí eu acho que nada melhor do que trazer quem vive isso na prática. Então eu trouxe aqui, eu tenho duas convidadas, como eu falei para vocês, super especiais para a gente bater esse papo. E aí, falando rapidinho delas para apresentá-las, uma é a Maria Júlia Jorge, que aqui eu vou chamar carinhosamente de Maju Jorge, que é jornalista, é ativista, é coordenadora da ONG Mães pela Diversidade. Ela tem um trabalho super bacana, tem uma experiência muito, muito sólida nessa área, e para mim vai ser um prazer poder conversar com a Maju hoje. E a gente também convidou a Gabi, que é a Gabriela Alcântara, que está aqui com a gente na Ericsson já há bastante tempo. Depois eu vou perguntar para ela quanto tempo exatamente ela tem de Ericsson, mas ela é uma super parceira nossa, trabalha na nossa Operação Fabril, na nossa fábrica em São José dos Campos, que acabou de completar 65 anos de existência, a fábrica. E a Gabi, ela é a nossa foi a nossa primeira mãe LGBT da Ericsson. A gente adora poder comentar isso, e aí a ideia é que a gente possa falar sobre isso. A Maju, eu vou começar pedindo para ela falar, porque ela tem uma experiência muito grande com essa causa. A Maju é mãe de uma pessoa LGBT, não vou falar aqui, não vou dar spoiler, Maju, vou deixar você contar para a gente da tua experiência e como é que surgiu a ONG Mães pela Diversidade. Eu vou começar querendo ouvir isso. Tá. Então, assim, a gente precisa falar da minha história um pouco, né? Eu tenho um filho que hoje tem 33 anos, e quando ele tinha 5 anos, é para falar daquele jeito que vocês falaram, bem coloquial, né? Então, assim, quando ele tinha 5 anos, eu estava com meu marido e meu irmão perto da piscina, e ele estava ali brincando. E ele fez uma viadagem tão grande que eu já tinha visto outras vezes. Aí eu virei para o meu marido e falei, ele é gay. Foi instintivo, assim, saiu. E o meu marido falou, eu também já percebi, ele é mesmo, né? E isso é, para contextualizar, a minha família é uma família careta, entendeu? Não é uma família porra louca, nem nada disso. É uma família super careta, super católica. Meu marido é economista, meu pai era engenheiro, super católico, hipercatólico, italiano. Então, assim, era uma família caretona, né? E eu percebi ali, eu falei, e graças a Deus o meu marido foi uma pessoa sensacional, porque jamais ele renegou esse filho, nunca na vida, ele sempre abraçou e apoiou. E ali começou essa trajetória, né? Então, dos 5 até os 14, 15 mais ou menos, quando ele se assumiu, eu estudei, eu fui procurar informação, porque eu acho que isso é o que todo mundo deve fazer, é procurar informação, né? E outra coisa que eu quero deixar claro é que não existe nenhuma conotação sexual nessa criança, que era o meu filho, né? Ele não tinha desejo sexual, ele simplesmente tinha características de uma pessoa gay,
essas bem estereotipadas, ele tinha essas características, mas não existia desejo sexual nem sexualização, pelo amor de Deus. O meu filho foi uma criança que brincou, foi super lúdico, brincava de tudo, então, assim, nunca existiu essa tentativa de sexualizar e nem e ele também não tinha desejo sexual, ele era uma criança normal, que com 14 anos, aí sim, ele começou a sentir desejo sexual e ele veio contar pra gente o que a gente já sabia, né? E a gente nunca tinha falado com ele sobre isso, até porque a gente achava... E se ele não fosse, né? E aí, o que ia acontecer se ele não fosse? O que nós fizemos foi levar para terapia e tal, e o que pais devem fazer é procurar informação, procurar se informar, e essa informação costuma desmontar o preconceito, né? E a gente já desmontou esse preconceito desfazendo essa história da opção, porque ele não escolheu, entendeu? Nós somos as testemunhas que ele não escolheu. Bom, aí quando ele se assumiu, eu achei que eu era preparadíssima, mas o chão abriu debaixo do meu pé, simplesmente abriu, porque me deu um medo, um terror, porque eu sabia tudo que ele ia enfrentar na vida, e depois se concretizou, porque o André foi espancado 2 vezes, e eu pensava, nossa, eu estando aqui lutando e tal, o raio não vai cair na minha cabeça. Eu tô, né, desesperadamente lutando, não vai acontecer, e justamente aconteceu 2 vezes comigo. E aí a gente percebe que a violência não está tão longe da gente, ela está muito mais perto do filho da gente do que a gente imagina, né? E como eu sou jornalista, eu tinha uma coluna no IG, e aí eu comecei a falar sobre esse assunto, e começaram a chegar mães do Brasil inteiro e tal, e era a época que começou a rede social, que todo mundo começou a se juntar, que a rede social juntou todo mundo que estava sozinho, cheio de anseios, de questões e tal, e aí juntou quem tinha esses mesmos anseios, essas mesmas questões, e uma desses grupos que se juntaram foram as mães, a princípio, dos LGBTs. Hoje não são só mães, nós temos muitos pais também, inclusive o Marcelo Taz, que é um dos nossos pais, que tem um filho trans. E aí, dessa união desses mães e pais na rede social e tal, surgiu Mães pela Diversidade. No começo, a gente queria fazer, o que a gente queria fazer é que nessa época eles tinham muito poucos direitos, eles eram realmente cidadãos de segunda categoria, porque eles não podiam casar, e esse papel do casamento, só para explicar por que a gente faz questão, não é pirraça, não é frescura, não é mimimi, a gente faz questão desse papel do casamento porque dentro dele tem mais de 80 direitos que o meu filho, por exemplo, não tinha, que são direitos fundamentais, como, por exemplo, o de acompanhar a pessoa que viveu com você durante 30 anos na hora de uma doença, né? Direitos básicos de compartilhar plano de saúde, de ter a guarda de filhos, apoiar assim, vigiadas pela lei, né? Dentro da lei. Então, coisas assim, esses 80 direitos, enfim, vão desde direito à herança até a visitação na prisão. São inúmeros direitos e eles não tinham. Então, aí a criminalização também. Não sei se vocês sabem, tudo no Brasil, tudo na nossa Constituição é criminalizado. Tudo, preconceito religioso, preconceito racial, preconceito territorial, né, xenofobia, tudo, antissemitismo, tudo é criminalizado. E a LGBTfobia não era criminalizada. E isso tramitava no Congresso fazia 22 anos, né? E ali não existia a menor vontade de criminalizar. Então, as mães fizeram parte dessa ação da criminalização e, graças a Deus, a gente conseguiu criminalizar por omissão do Congresso. E aí, hoje, a gente já está bem melhor, né? Eles podem casar, eles estão protegidos pela lei em caso de violência verbal, violência física, todo tipo de violência.
Então, hoje, eles já são quase cidadãos de primeira categoria, né? Se eles não levassem umas porradas na rua, né? Eles já seriam quase, se eles tivessem emprego, que nem todo mundo, eles já seriam quase cidadãos de primeira categoria. E aí o Mães pela Diversidade começou querendo lutar por essas coisas, mas a gente se descobriu um movimento orgânico, porque não era só isso, né? Nós começamos a perceber coisas que a gente precisava agir e que a gente não sabia. Nós éramos totalmente ignorantes, gente. A gente era mãe, éramos pessoas, muitas eram donas de casa, muitas eram, sei lá, entendeu? Estavam por aí, ninguém... sabia que a coisa era tão grave como a gente descobriu que era. Então, a gente percebeu, por exemplo, que a gente precisava gritar por essa criança que nós tivemos. A nossa experiência, no caso, é empírica, né? Nós todas percebemos que nossos filhos, raríssimas as mães que não percebem que o filho é LGBT na infância, raríssimas. Outro dia até eu falo que eu marquei um gol de placa, né? Porque eu fiz num domingo à tarde uma live para o supermercado Big no canal deles, do YouTube, do Instagram, com a filha do Silvio Santos, a Cíntia Bravanel, e eu perguntei para ela na live, eu falei, quando você percebeu que o Thiago era gay? E ela falou, no prézinho. E ali eu falei, meu Deus, que maravilha, não é mais só a Maju que está falando isso, quem está falando é uma pessoa conservadora, filha de um grande empresário, conservador, de uma família evangélica, então tem muito mais valor ela falar do que eu, né? Então, assim, porque existe muito essa coisa que o LGBT é da esquerda, da direita, e isso é um absurdo, porque quando a gente faz isso, é uma causa humana. O LGBT é um ser humano, é uma causa de todo mundo, não pode ser só da direita ou da esquerda, e aliás, eu fico louca com isso, porque essa criança fica refém dessa briga, né? Essa criança não é protegida. Oi. Eu estava aqui no mudo. Não, você sabe que esse é um ponto muito, muito legal de você trazer, porque é aquela coisa, né? Como é que isso impacta no dia a dia da vivência dessas pessoas na sociedade? Tem vários aspectos aqui, né? Quando eu comecei a dizer que a gente teve muito interesse em te ouvir, em ouvir a Gabi, porque na Erickson a gente, como eu falei, né? Para a gente é muito importante pensar diversidade no dia a dia, né? Como é que isso acontece não só no nosso ambiente corporativo, mas, como a gente falou, na família, na sociedade, no meio educacional, depois no mundo corporativo, a gente vai falar sobre isso. Quando eu convidei a Gabi, porque eu acho que tem alguma coisa que talvez você possa contar para a gente. Você viveu isso também, né, Gabi, como mãe LGBT, mas também como filha, né? Você tem o contraponto aqui, né? Ou não contraponto, mas a complementação do que a Maju está falando, né? Sim, eu acabei começando como filha e hoje eu sou mãe. Eu também acredito que eu me despertei um pouco mais tarde, porque a minha família também é bem religiosa, meu pai militar, minha mãe sempre foi dona de casa, então a gente sempre teve aquela meio robozinho, né? Aquela postura militar de... né, o pai primeiro e a gente vai atrás, então eu sempre tive um pouco de receio e foi engraçado porque na escola eu comecei a olhar as meninas de uma maneira diferente. Assim, os meninos eram meus amigos, brothers, né? E as meninas achavam, nossa, menina bonita. E eu falei, caramba, eu acho que eu tô errada, eu tô doente, isso não pode acontecer, não é o certo. E isso me correu por um bom tempo, até que eu conversei com a minha irmã mais nova do que eu, a Renata, e a gente começou a pesquisar. E um belo dia eu fui falar com a minha mãe, e aí ela surtou. Eu achei que meu pai fosse surtar, e foi a minha mãe que surtou. E me prendeu em casa, praticamente um cárcere privado, que eu não podia sair, que isso não era normal, que eu estava doente, vamos procurar tratamento, psicóloga. Mas aos poucos ela foi entendendo, ela falou que aceitar ela jamais vai aceitar, porque ela sabe, ela fez uma filha mulher.
mas que ela respeita, que ela me respeita. Que continua sendo mulher. Desculpa, não, exatamente. Desculpa eu me intrometer, mas que continua sendo mulher. E, aliás, uma mulher linda, com um sorrisão, toda feminina. Desculpa. Obrigada, Maju. Então, e aí foi. Ela, aos poucos, ela foi aceitando, né? Nunca deixou de me amar, nunca deixou de me respeitar, nunca deixou de me acolher, de me dar carinho, de ser minha mãe. E sempre foi muito parceira comigo, mas isso era uma coisa que me incomodava muito ela, e ela sempre falava, mas eu quero netos, eu queria ter um genro, eu queria te ver entrando na igreja. Eu falei, tá, mas mais pra frente a gente consegue isso. E aí eu acabei conhecendo a minha esposa, a gente, né, ela chama Kelly, a gente se conheceu e em pouco tempo a gente já começou a morar junto. E nós tínhamos esse sonho de ter um filho. Vamos ter um filho, vamos ter um filho. E acabou que um amigo nosso acabou doando, né, o espermatozoide. E a gente ganhou a Ana Laura. Há 1 ano e 5 meses atrás a gente ganhou a Ana Laura. E aí hoje eu me coloco no lugar da minha mãe, mas não com o olhar preconceituoso dela. Eu me olho como a Maju. Como as pessoas vão reagir sendo, né, com a Ana Laura, tendo 2 mães, como vão ser os preconceitos que ela vai enfrentar, como as pessoas vão lidar com isso, como vão ser as piadas que vão fazer com ela, entendeu? A minha preocupação hoje como mãe é essa. Não, e eu não sou a maior noveleira aqui da turma, mas assim, é impossível a gente não citar, até porque está repetindo, né? Aquela novela que a Globo passou algum tempo atrás e voltou agora, que é A Força do Querer, que traz esse tema. E eu lembro, Maju, que vocês foram... A ONG foi uma grande inspiração para a novela, para trazer os temas e até para poder trazer as questões de uma forma bem colocada, né? Porque eu acho que o que a Gabi comentou tem muito preconceito e a gente até conversando aqui nos bastidores, a gente falou sobre isso, né? Escolha, é condição. Não, né? Quer dizer, tá dentro de cada pessoa e isso tem que ser, seja o que for, tem que ser respeitado. Você lá na ONG, isso chega, como é que são as experiências que vocês recebem lá, de mães ou de familiares, enfim, mas imagino que você tem uma grande experiência com isso, de reações, por exemplo, tem mães que aceitam, mas ainda tem muita gente, o que é mais numeroso, né? As famílias que aceitam rapidamente ou aquelas que têm mais dificuldade de aceitar? Olha, é difícil, não existe uma fórmula, né? Mas a gente tem gente de todo tipo na ONG. Nós temos pessoas que vieram porque tinham problemas de aceitação e temos gente que já veio porque a ONG é famosa por levantar a bandeira, né? Então, tem gente que já veio para levantar a bandeira, né? Para se juntar a gente e levantar a bandeira. Então, assim, cada história é uma história. E no caso da novela, a gente não está falando mais de orientação sexual, né? A gente está falando de identidade de gênero. A identidade de gênero, apesar de fazer parte ali das letrinhas todas, não tem absolutamente nada que ver com desejo sexual, absolutamente nada, né? A transexualidade a identidade sexual e a orientação sexual são coisas completamente diferentes, né? A orientação diz respeito a por quem você sente o desejo. E a identidade não tem nada que ver com sexo ou com desejo sexual, diz respeito a como você se sente, né? São coisas completamente distintas. E aqui, a nossa ONG tem parceria com o Hospital das Clínicas, com o Ambulatório de Transsexualidade, a nossa chefe do GT de saúde, porque nós somos separadas em profissões, tá? Para a gente se armar melhor, se planejar melhor. Então, nós temos um setor de saúde que tem mães médicas, mães enfermeiras, pais médicos. E, gente, me perdi um pouquinho. O que era que eu estava falando?
Não, você estava falando, eu te sim. perguntei do trabalho... A transexualidade, eu ia falar da transexualidade, porque no caso da novela foi transexualidade. Então, assim, nós somos pessoas responsáveis, que estamos junto com a ciência, etc. e tal. E a transexualidade é uma coisa que você percebe na primeira infância mesmo, né? Nós temos crianças no Hospital das Clínicas que com 3 anos elas se automutilam, porque elas se sentem... outra coisa do que foi designado para elas. Então, assim, a transexualidade é uma luta muito grande, porque é a letra que mais sofre preconceito, e é um preconceito que você precisa informar as pessoas, não tem nada que ver com sexo ou com desejo sexual, né? E no caso da novela, era um adolescente trans menino, né? E a gente participou da novela porque esse menino colocou o cartão do Mães pela Diversidade dentro da bolsa da mãe e pedindo para a mãe procurar o Mães pela Diversidade para ela perceber que ela não estava sozinha no mundo, que existiam outras pessoas que estavam passando pela mesma coisa, que não é um bicho de 7 cabeças, que a gente... são nossos filhos da mesma forma, existe um caminho longo no caso da transexualidade, coisas que eu não passei, e eu me sinto até desconfortável de falar, porque eu não passei, mas existem especificidades, como especificidades médicas, que é a hormonização, cirurgia, depois existe a parte do luto, porque você sofre um luto, os pais passam por um luto, porque você tem um filho, e de repente você tem as fotos, as roupinhas e tal, e de repente ele não é mais um filho, é uma filha. Então existe o luto por esse filho, que é uma coisa que eu nunca passei. Então hoje o Mães pela Diversidade tem o maior carinho e coloca realmente a transexualidade no topo, assim, para ela ser mais visível, para ela poder realmente a sociedade se desarmar, porque são crianças, são pessoas que não têm... as pessoas transexuais no Brasil, a média de vida delas é de 34 a 36 anos, quando a de todo mundo é de quase 80. Então, nós estamos roubando a vida dessas pessoas de uma forma velada, porque essas pessoas são expulsas de casa, depois elas são evadidas da escola, porque elas não aguentam o bullying, elas não podem usar um banheiro, elas desenvolvem problemas seríssimos de rim, elas sentem dores atrozes no rim, então, assim, elas se evadem da escola, ou, como eu costumo dizer, elas são evadidas, e depois elas vão para a marginalidade para sobreviver, porque ninguém dá emprego para elas, e depois a sociedade que empurrou por todo esse caminho aí vai lá e aponta o dedo na cara delas. Hoje o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Nós temos uma morte a cada 24 horas e mortes horrorosas, que inclusive são filmadas muitas vezes. Vários casos de a pessoa se sentir tão heróico de matar aquela pessoa que ela filma. Esse crime é de ódio, não é um crime comum, porque o crime de ódio, ele não basta dar um tiro, ele precisa descarregar o revólver. Não basta dar uma facada, ele tem que desfigurar. Então, essas coisas, elas são o crime de ódio, é o que caracteriza o crime de ódio. Então, a gente precisa dar luz, né? As Mães pela Diversidade estão aí para dar a cara a tapa, porque a gente precisa dar luz para esses problemas, né? Aquela hora você disse que eu era ativista. Eu não me considero ativista, eu me considero mãe militante, porque eu não sou do movimento LGBT, eu sou mãe, né? Eu sou mãe. Então, se existe algum tipo de ativismo que eu faça, mas eu não faço, o que eu faço é contar história. Histórias que eu vivi e que outras pessoas próximas de mim viveram. Eu sou mãe militante, tá, gente? Eu não sou militante política de partido, de ideologia política, não sou nada disso, eu sou mãe. E o Mães pela Diversidade é isso, são mães indignadas que juntaram as suas vozes para lutar contra esse preconceito tão horroroso que os nossos filhos são vítimas. Não, e esse ponto que você está colocando, assim, até essa iniciativa da Érica, a gente tem 5 pilares no nosso programa de diversidade,
e aqui essa iniciativa da gente bater esse papo falando sobre isso, inclusive a gente trouxe muito 2 aspectos, né? A gente tem um pilar que é o pilar de mulheres, aí bem focado em todos os desafios em torno das mulheres, e também do nosso pilar focado no grupo, na comunidade LGBT. E aí, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque para mim também é sempre um assunto bacana para discutir. Quando a gente pensa, você falou, por exemplo, sobre toda essa questão do preconceito, o impacto que isso pode ter na formação, que a gente fala, claro, no caso, a novela sim está focando mais na questão das pessoas trans, mas isso acaba afetando bastante a comunidade LGBT de uma forma geral, né, Maju? E aí eu queria perguntar para vocês duas, assim, quando vocês, pelas experiências que vocês têm, cada um na sua, vivendo a sua história, qual é a opinião de vocês, aí começando pela Maju, em relação ao impacto que todo esse preconceito, toda essa falta de informação que pode ser a que está gerando esse preconceito, acaba causando na formação das pessoas? Você falou, né? Tem famílias que acabam expulsando o filho de casa, ou não, vou parar de pagar a escola, né? Enfim, tem um aspecto importante que lá na frente pode gerar algum impacto. Pela tua experiência, como é que você vê isso? E qual é o impacto disso na formação das famílias e o papel que a família tem para tentar inibir isso? E aí depois eu queria ouvir a Gabi também. Bom, como eu falei para você, cada caso é um caso, você não tem uma fórmula, mas assim, quando a Gabi me falou que ela foi presa dentro de casa, eu já chamei o Ministério Público para tirar a gente de cárcere privado, adolescente de cárcere privado, um monte de vezes, né? Eu usava tanto o Ministério Público que chegou uma hora que eu descobri 3 promotoras mães de LGBT que hoje elas atuam dentro do Ministério Público, né? Então, como eu disse, a gente é dividida por profissões, cada um vai atuar na sua. E essas mães, elas estão revolucionando o Ministério Público. Com relação à luta de mulheres, que você disse que é o seu outro pilar, é uma das coisas, quando eu disse que o Mães é um movimento orgânico, uma das coisas que a gente descobriu foi exatamente em relação à mulher, que é uma luta que eu também travo hoje, junto com a da criança. Eu travo muito grande, muito forte, porque a mãe do LGBT, ela é o segundo alvo da LGBTfobia. Quer dizer, todos são vítimas. O pai é vítima, porque o pai trabalha ele no presidente lá da multinacional, ou na oficina mecânica, ou em qualquer lugar, ele vai passar o dia inteiro ouvindo piada homofóbica, ou lesbofóbica, ou transfóbica, e talvez ele tenha um filho LGBT, e isso, além de magoa, envergonha. Por isso que a gente fala orgulho, né? O orgulho que a gente fala é justamente para se contrapor a vergonha que as pessoas querem que a gente sinta, e elas querem oprimir a gente silenciando através da vergonha. Então, a gente não pode ser silenciado. Então, esse pai sofre, aquele irmão que começa a tretar com o outro irmão, assim, absurdo, ele também é vítima, porque na escola ele é o irmão do viado, da sapatão, da travesti e tal. Então, todos são vítimas, mas a mãe, pela nossa experiência, a mãe é a culpada, né? Então, a hora que o filho se assume, a mãe leva a culpa. Então, ela apanha junto com o filho, ela é expulsa de casa junto com o filho, acontecem com elas coisas que até Deus duvida. Por exemplo, hoje eu tenho uma coordenadora no Nordeste que ela sofre violência consentida, porque a chantagem que o marido faz é a seguinte: se você me abandonar, eu paro de pagar a faculdade dele, do teu filho, do nosso filho, que deveria ser o nosso filho, né? Mas a hora que se assume, vira o filho só da mãe. Então, assim, e ela aceita sofrer a violência para ver o filho armado, porque eles precisam ser armados, porque eles precisam ser muito melhores que o outro para conseguir abrir caminho aí dentro do mercado corporativo, do mundo corporativo, por exemplo, ou em qualquer setor que eles resolvam trabalhar, né? Então, essa mãe
para o filho acabar a faculdade, ela sofre violência consentida. E são inúmeros casos. Eu, a cada 15 dias, faço uma reunião para receber as mães novas e eu faço uma fala onde eu falo essa violência contra a mãe e, normalmente, tem uma lá que começa a chorar e fala, eu passei por tudo isso que você está dizendo. Então, a nossa experiência, Lu, ela é totalmente empírica. A gente vê, entende? Não existe uma pesquisa ou coisa assim. É o dia a dia, né, Maju? Exatamente, é o dia a dia. E quando essa mãe chega no Mães pela Diversidade, ela chega com fobia social, com síndrome do pânico, depressão profunda, ameaça de suicídio. Então, nós nos vimos na obrigação de ter psicólogos e psiquiatras que atendam essa mãe quando ela chega, que façam uma triagem, que voluntariamente façam uma terapia e tal, porque essa mãe chega com a vida destruída, ela viu a vida desmoronar, às vezes ela nunca trabalhou na vida, ela não tem carteira de trabalho, entendeu? E ela é expulsa de casa junto com o filho. Então, assim, é um assunto, Lu, que não tem fim, entendeu? Eu poderia falar aqui casos que eu vivi, que eu vi, que nem sei, entendeu? Mas o pior de tudo para mim ainda é a criança, porque essa criança, ela é inclusive assassinada pelos pais, que é uma coisa que a gente não pode, como sociedade, admitir, né? A gente tem que se indignar, porque nós estamos perdendo a nossa capacidade de indignação, mas a gente precisa se indignar quando uma criança sofre tortura, ela sofre vilipêndio, ela é assassinada pelos próprios pais. Então, e são crianças, sabe? Eu fiz uma denúncia na UEA já várias vezes de uma criança no Rio, Alex, o nome dele, que ele foi espancado, o pai moeu os órgãos dele, e quando a polícia perguntou por quê, ele falou porque era viado, o menino tinha 8 anos. 8 anos, né? Então, são coisas que a gente, como sociedade, mas não é nem como sociedade, é como ser humano, a gente não pode mais admitir, né? E o Mães pela Diversidade quer contar essas coisas para a sociedade, porque eu não sabia. Se o meu filho não fosse gay, eu não saberia, né? Então, a gente quer contar o que nós estamos vendo para a sociedade. Não, é sensacional você trazer esse ponto, porque eu acho que é isso, é falta de informação, né, Maju? No final das contas, a gente lida muito com falta de informação. Acho que existe muitos erros que surgem nesse meio por falta de informação. No teu caso, Gabi, você tem essa experiência, assim, como a gente estava falando, né? O quanto esse preconceito impacta na vida social. Isso você chegou a viver isso? Ou você conhece pessoas que, de alguma forma, foram impactados na sua vivência social ou na formação escolar, enfim, por conta de ter sofrido algum tipo de impacto negativo? Eu passei um pouco disso da infância para a adolescência, porque eu sou ex-atleta, né? Jogava vôlei e depois fui jogar futebol profissionalmente. E meu pai jogou no Fluminense, então eu acho que vim dessa linhagem dele e sou apaixonada por esporte. E na escola, na hora do recreio, eu queria jogar futebol com os meninos e isso era horrível. Então, assim, me chamavam de Maria Homem, o meu pai chama Pedro, então me chamavam de Pedrão. Aí eu tinha que dar porrada na molecada para poder brincar. Então, assim, eu sempre tive... E aí entra o que a Maju falou, as minhas irmãs ficavam muito bravas comigo porque me deram um apelido de Rolinho e aí a minha irmã mais velha era Rolo Maior e a minha irmã mais nova era Rolo Menor. Então, assim, elas ficavam muito indignadas porque todo mundo me conhecia na escola, né? Porque eu era muito, muito comunicativa e gostava de praticar esporte, né? Na escola tinha época de Olimpíadas e eu sentia isso, porque os meninos ficavam incomodados, porque aí eu ainda jogava melhor que eles, então aí era Pedrão, Maria Homem, Maria João, cantavam aquela Maria Sapatão para mim. Mas eu sempre levei isso muito tranquilamente, eu não sei, os meus pais sempre foram, apesar de serem muito religiosos e meio quadradões, a gente sempre teve muita liberdade, a gente sempre brincou muito em casa, então eu nunca tive essa questão de me acuar, eu nunca tive medo. E meu pai era da questão assim,
Se apanhar na rua e chegar chorando em casa, vai apanhar de novo. Então, assim, opa, eu preciso me defender. Então, eu nunca tive muito problema com essa questão, não. Mas eu já ouvi, já tenho amigos que já sofreram, já apanharam também, já foram espancados, né? Eu acredito que, falando por mim, eu acredito que a mulher, né, sofra menos do que o homem, porque o homem, ele tem mais esse preconceito. Imagina, viado, não sei o quê. Já a mulher não, o fetiche masculino já é mais tchan nessa questão de uma lésbica, né? Então, acredito que... Eu tô há 9 anos na Ericsson e, assim, eu ia te perguntar isso. E, assim, desde que eu entrei, graças a Deus, assim, quando eu precisei falar, nunca faltaram com respeito, nunca me senti acuada, nunca me senti inibida, né? Tem algumas piadas de pessoas babacas, mas não falando de corporação, nunca sofri. Quando eu casei, que eu precisava incluir a minha esposa no convênio, minha esposa ela é minha dependente tanto no convênio médico como no convênio odontológico. A minha filha também é minha dependente no convênio. Quando eu falei do nascimento da minha filha, né, a Célia e o Rui foram super bacanas. Falaram assim, Gabi, você é a primeira mãe lésbica na Ericsson, então assim, a gente não sabe como fazer. E acabaram me dando uma boa licença, né, uma licença maternidade. E assim, acho a Ericsson fantástica nesse ponto, super, super parceira, sabe? Sempre muito atenta e sempre foram muito cuidadosos nessa questão comigo. Eu sou suspeito, mas adoro ouvir isso, não posso negar. A gente está cheio de pergunta aqui, até quero aproveitar para quem está assistindo a gente, põe a sua pergunta no chat, que a pergunta chega aqui para mim de alguma forma, eu vou trazer. Eu tenho várias perguntas sobre o impacto de estudo no ambiente corporativo, mas tem uma pergunta aqui que é interessante, e até isso era uma coisa que eu ia trazer para vocês. A pergunta é em relação a números e estatísticas de violência contra a população LGBT. Eu li há uns 3 meses atrás que o Brasil continua figurando como o país com mais casos de violência contra homossexuais de uma forma geral e esse número aumentando. Vocês têm algum dado sobre isso? E opinião de vocês, né? Assim, você, Maju, que acaba vendo esse assunto também, tem alguma opinião a respeito? Tenho. A opinião que eu tenho é que existe o Disque 100, que a gente espera que não acabe, que é o único termômetro que a gente tem para mesurar, né, essa violência. Agora, tirando isso em plano público, né? Tirando isso, é o Grupo Gay da Bahia, que é uma ONG LGBT, do ativismo LGBT, que faz essa contagem. Não existe que eu saiba, além desses dois, alguma coisa que faça com seriedade, né? Eu adoraria que tivesse, mas pelo que a gente tem de dados, o Brasil continua sendo o país que mais mata LGBTs no mundo. Você acha que isso tem a ver com a cultura, com a história? O que você acha? Por que você acha que... De onde vem essa pressão? Aí não temos bola de cristal, né? Mas aí é um papo aberto aqui. Na sua experiência, você acha que isso pode ter algum impacto vindo de onde? Falta de mais apoio à educação? O que pode ser um elemento que favoreça esse número tão grande? Com certeza, né? Passa pela educação, passa por tudo, né? Porque, por exemplo, daquela jeito que eu te falei de matar veladamente, a população LGBT não procura o sistema de saúde, não procura porque tem pânico de ser tratado como aberração, entendeu? Então, assim, você vai matando essas pessoas veladamente e essas informações precisam chegar para a sociedade, né? Porque a sociedade, com certeza, não apoia isso, eu tenho absoluta certeza, né? Acho que o último pesquisa que eu vi, mais de 70% da população brasileira apoia os LGBTs, né? Então, assim... a gente precisa acabar com essa violência. Agora, você tem que ver uma coisa, não existe um Brasil, gente.
Não existe um Brasil. Existe Brasis, não existe nenhum São Paulo, porque existe ali, você está na Rua Augusta ou ali no entorno da Rua Augusta, é diferente de você atravessar a ponte para a periferia. Já muda, entendeu? E você está na Faria Lima ou no interior do Goiás, é diferente. Então, não existe um Brasil, né? Existem Brasis, e a gente tem sempre que levar em consideração que por exemplo, você considera a cidade de São Paulo, ali o centro expandido, um lugar LGBT-fóbico? Eu não considero. Fazem simulações ali na Paulista de irem para cima de LGBTs e a população vai em cima da pessoa, né? Que quer que está agredindo. Enfim, existem vários cenários. Você pode ter, por exemplo, o Nordeste, que todo mundo acha que é o pior, o mais LGBTfóbico, não é, porque o Nordeste tem contato com turista, tem turismo, é turismo direto, e o turismo LGBT é muito forte. Então, não é o Nordeste, é o Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste não tem turismo, não tem, entendeu? Então, assim, você tem Brasis, é muito complicado, mas a luta continua, né? A gente não pode desistir de lutar, principalmente com essa arma da informação que a gente tem agora, que é a internet. A gente não pode desistir. E outra coisa que estimula é que o mundo corporativo realmente comprou Mães pela Diversidade. Isso aí é a coisa mais legal que aconteceu na minha vida. O mundo corporativo simplesmente é louco pelo Mães pela Diversidade. Eu não fico um dia sem fazer uma live para o mundo corporativo. Tem, tipo, o JP Morgan me chama 3 vezes por ano, 4 vezes por ano para falar para os funcionários, entendeu? Eu comecei a fazer fábrica, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu fazia escritório na Vila Olímpia e, de repente, eu fazia o escritório e o escritório queria me mandar para as fábricas, que é outro ambiente, é um ambiente mais masculino, de coturno e capacete, né? Mas vamos lá, eu vou em qualquer lugar, entendeu? Esse ano, por exemplo, eu falei na Bolsa de Valores, né? Eu falei na Secretaria da Saúde, eu falei na Fundação Casa. Então, assim, a gente quer levar informação. O ano passado eu falei no Congresso Brasileiro de Pediatria. Então, o que a gente quer é levar informação. Nessa questão do mundo corporativo, eu estou cheia de perguntas aqui da nossa audiência falando sobre isso, né? Assim, uma das perguntas é o que fazer, né? Ou quais são, na opinião de vocês, as melhores formas de lidar contra o assédio no ambiente corporativo? Olha, em primeiro lugar, o que o ambiente corporativo precisa fazer é contratar, né? É contratar as pessoas LGBT. Olha, eu tenho experiências de tão legais, assim, tão sensacionais. Há uns 5 anos, por exemplo, o Ramon, que é um dos sócios da KPMG no Brasil, para quem não sabe, a KPMG é a maior consultoria do mundo, ele me convidou para tomar um café ali no Shopping Vila Olímpia, aliás, para almoçar, fomos almoçar os dois. E aí ele queria uma assessoria, que eu contasse para ele, porque ele é holandês, ele estava chegando no Brasil, sentia falta de ter um Pride, porque ele é gay, ele sentia falta de ter um Pride na empresa e tal. E aí, isso fazem 5 anos. Ele abriu o Pride na KPMG, aí um outro sócio resolveu assumir a transexualidade com o apoio do Pride, e hoje a KPMG tem uma sócia transexual aqui no Brasil, a Daniela, maravilhosa, corajosa, e essa importância do Pride, dessa militância corporativa que vocês fazem, é sensacional, entendeu? Porque está apoiando pessoas que precisam de apoio, porque é aquele negócio, eles precisam alcançar lugares de poder. Porque eles só vão virar a mesa e mudar o jogo quando eles alcançarem lugares de poder, entendeu? Você consegue entender isso? Então, as pessoas precisam sair do armário,
né? As pessoas precisam colocar a cara no sol para se juntar às nossas vozes, as vozes das mães, dos pais, deles e tudo mais, para a gente poder alcançar esse mundo mais seguro, principalmente mais seguro e mais inclusivo, mais acolhedor para eles. A gente estava conversando aqui internamente outro dia, falando sobre o quanto o ambiente corporativo pode ser ou deve, o que fazer para ser de verdade inclusivo, né? Porque o inclusivo, a gente, muitos são setores que estão falando de inclusão e tudo mais, mas como viver isso na prática? E a gente chegou ali, a gente tem o nosso grupo, o Pilar que trabalha esse assunto, está sempre muito dedicado a traduzir isso em ações práticas. A Gabi faz parte dessas discussões, né, Gabi? E aí a pergunta que eu tenho aqui, que eu acho que se encaixa para você, é isso. Quais foram os principais entraves, talvez não na Ericsson, que você disse que felizmente aí você teve uma boa abertura, mas pensando na tua vida profissional antes, você chegou a se deparar com alguma dificuldade aí que foi realmente desafiadora, que você teve que aprender a lidar com aquilo no ambiente corporativo? E como é que você conseguiu resolver essa questão para se posicionar, para defender sua posição? Eu nunca tive nenhum problema no mundo corporativo. Nenhum tipo de problema. Nunca tive. As pessoas são... E nem nas fábricas, né? Às vezes tem um lá me olhando assim muito, eu falo, ai meu Deus, quando acabar isso aqui ele vai me matar. Mas não mata, ele vem te elogiar e falar, nossa, que legal. É isso aí. Sabe por quê, Luciana? Principalmente porque as pessoas se identificam com o que eu falo, porque todo mundo já viu isso que eu estou falando. Isso não é novidade para ninguém, né? Todo mundo já viu uma criança LGBT, todo mundo já viu a violência que a mulher sofre quando o filho se assume, todo mundo já viu esse tipo de coisa, né? O LGBT está na vida de todo mundo, ou é o irmão, ou é o primo, ou é o vizinho, ou é o amigo, o filho da amiga, sei lá. Todo mundo já teve essa experiência, né? Com uma criança LGBT. No teu caso, Gabi, você viveu isso? Você está no mudo, hein? Tô. Não, é porque tem desculpa, eu tô aqui na manutenção e tem um pessoal aqui que tava falando, por isso que eu botei no mudo. De vez em quando tem umas piadas, umas brincadeiras, mas, como eu já disse, né? Não é a Ericsson, são pessoas. E aí a gente tem que ter muito, muito discernimento para saber separar, porque tem pessoas babacas que fazem piadas e falam bobeira, e a empresa, né, a corporação. Eu nunca tive problema com a Ericsson. E quando tem essas piadas, essas brincadeiras assim, eu brinco junto, sabe? Eu entro na brincadeira, eu tiro de letra, porque assim, eu sou muito bem resolvida, eu sou muito bem certa do que eu sou, do que eu quero, do que eu tenho. Então, assim, não é uma piadinha, uma brincadeira babaca que vai me tirar, me desnortear ou me ofender. Graças a Deus, meu pai e minha mãe me deram educação, me ensinaram a respeitar o próximo, sabe? Eu sei o significado de empatia e não acho certo, sabe? A Ericsson, não é a Ericsson. É o fulano, o ciclano. Não posso jamais acusar. Isso que você falou, Gabi. É muito importante isso que você falou, porque eu me debato com isso aí todos os dias na minha vida, entendeu? Porque eu estou numa posição que eu tomo medidas, né? Então, assim, aconteceu um caso, por exemplo, de violência contra uma mãe e um filho LGBT no Uber lá no Rio, entendeu? E aí veio uma pressão para cima de mim para fazer uma carta contra a Uber e não sei o quê. Não vou fazer, porque a Uber se desdobra, né? Não interessa se é por motivo financeiro, que seja o motivo que for, que não seja humanitário, que seja financeiro mesmo. Mas a Uber tem medidas, tem um monte de coisa, apoia, financia parada, contrata, não sei o que lá. E aí porque um motorista lá, que podia ter sido da 99 ou do Cabify ou o motorista do ônibus, né, faz uma coisa, você vai
você vai querer acabar com todo um trabalho, com toda uma empresa, tal. Então, isso que você fala é muito importante, porque a gente está vivendo um momento de uma confusão, né? Porque as pessoas não sabem, gente, discernir o que é pessoal do que é coletivo, não sabem discernir o que é particular, o que é público, não sabem essas diferenças. Mas, Ju, quando eu soube que a gente ia ser mães, né? Eu e minha esposa, a gente ia ser mães, e eu conversei com o meu gerente, o Fábio Paulos. E ele foi fantástico, ele me abraçou, falou parabéns, me desejou tudo bom. E assim, eu me senti tão acolhida, eu me senti tão recebida. E aí eu falei com a Adri também, que trabalha comigo, ela organizou vaquinha, me deram presentes, fizeram uma entrega de presentes. Exatamente, tipo como se fosse eu e um casal hétero recebendo um bebê. Ganhei um kit um kit bebê esqueci o nome, de benefícios que eles mandam pra gente, um super kit muito bacana também, entendeu? É o que eu tô te falando. Então, assim, a Erickson, não dá para você falar, eu sofri assédio, eu sofri preconceito na Erickson. Mentira, mentira. São pessoas, é o que eu falo assim, que a gente não pode jamais, sabe? A gente tem que ter muito cuidado, sabe? E saber do que a gente está falando, porque são pessoas, infelizmente, pessoas, né? São difíceis de lidar. A partir do momento que a gente... as pessoas acabam assim, achando que tem um tipo de liberdade e entram em méritos e acabam querendo te machucar de uma maneira errada. Você sabe que nessa linha do que você está falando, Gabi, tem uma pergunta aqui que eu acho que vem bem nesse sentido, porque a gente vê muita gente comentando, né? Assim, não, a questão de orientação, vou até ler como o pessoal escreveu aqui, né? Constantemente vemos pessoas falando dessa questão de orientação, de que isso não passa de, entre aspas, falta de vergonha na cara, indecisão, ou é só uma fase, isso vai passar. Na experiência de vocês, né? Assim, como é que vocês veem isso? Como que a gente pode ajudar? E aí, pensando como corporação, não como Erickson, mas assim, o mundo corporativo de uma forma geral. Quais são as melhores práticas que a gente poderia adotar para, de repente, contribuir para mudar esse cenário? Ju, puder falar primeiro. Acho que as pessoas precisam ser inclusas, entendeu? Inclusas não só na Erickson, mas no happy hour, entendeu? Que depois que todo mundo sai, sabe? Elas precisam ser inclusas, elas precisam se sentir acolhidas, né? Elas não podem ser segregadas, porque isso que acontece com elas é segregação, não tem outro nome, é segregação. Então, eu acho que elas precisam ser muito acolhidas, elas precisam perceber que elas vão ter um plano de carreira, que elas não vão chegar ali se acabar de cansaço para alcançar um negócio que não vai ter, porque elas são LGBTs, entendeu? Isso é triste, isso. Bom, acontece com as mulheres, né? A luta da mulher é muito justa quanto à equiparação salarial, por exemplo, o plano de carreira. Essa luta é muito justa, né? E a do LGBT é a mesma coisa. Gabi, você quer comentar alguma coisa? Eu concordo com a Maju e eu acho que, infelizmente, né, desde que o mundo é mundo, nós já fomos pré-programados para algumas coisas, né? A gente já nasce com muitas imposições, né? A gente já nasce menina, menino, tem homem, mulher, tem que ser homem, mulher, precisa ser homem, mulher e... Né? Eu sou da época que meu avô falava que mulher tem que ficar em casa, que quem sai para ganhar o dinheiro é o homem. Então, assim, são coisas que não vai ser agora, não vai ser daqui 1, 2 anos, é uma coisa que, assim, pro resto da vida, né? Pro resto da vida a gente vai ter que trabalhar isso e conscientizar o ser humano, porque, assim, você pega pessoas mais novas, beleza, já entendem, já estão já estão na mesma vibe, vamos dizer assim, né? Agora não tem como você pegar uma pessoa de 60, 70 anos e fazer ela aceitar, tipo, não, você vai aceitar e vai... É muito difícil, a criação dela foi desse jeito, ela já vem, né,
desde do pai, da mãe, do avô, e ela vem sendo ela vem sendo doutrinada a isso. Então, não tem como você falar, você vai ter que aceitar. Então, eu acredito que, assim, tem que ter uma parte de respeito do nós, respeito, né? passa pelo respeito. Tem muita coisa que eu não gosto. Exatamente. Mas não me diz respeito, né? Não é porque você não gosta que você tem que impor se eu não gostar para outra pessoa, entendeu? E esse é um, assim, aí eu falo aqui, até a gente estava tem pessoal me passando uma cola, e é um ponto muito importante. Na Ericsson a gente leva isso muito a sério, né? Então, assim, eu acho que isso é um padrão das empresas. Aqui no nosso caso, ainda que sejam atitudes individuais, a gente trata isso de forma muito certeira, né? Assim, então, a gente tem a nossa linha de compliance justamente para, não só para coibir, mas também para ajudar a educar, né? Então, assim, a gente precisa saber das coisas que estão acontecendo, que é um pouco aquilo que você falou, né, Maju? As coisas não, a informação não chega. Então, aqui a gente leva muito a sério isso. A gente tem um time muito dedicado e aberto a ouvir, sejam atitudes individuais ou não, ou da empresa, ou de um departamento. Isso para a gente é um ponto muito importante. A gente tem a nossa linha lá super aberta também para falar disso. Tem vários. Eu não sei se alguém pode me passar, mas eu lembro que a gente conversou sobre isso, sobre alguns números que a gente já conversou a respeito de impacto, né? Do quanto tem casos que a gente precisa tratar, de quanto isso passa por essa educação, né? Com essa transformação. E aí tem uma outra coisa aqui que eu quero ler, Gabi, que é o seguinte, ó. Muito orgulho da minha filha e da minha nora. Então, a sua sogra aqui está falando de você. Então, deixando um beijo. Obrigada pela participação. Ô, gente, sabe qual é? Minha sogra, assim, linda. Aceitar é convidar para festa. Incluir é tirar para dançar, sabe? Adoro essa frase, Maju. Então, é isso, entendeu? É isso, é exatamente isso. Enfim, tudo passa pelo respeito. Um beijo a Renata Alcântara, minha irmã, foi a primeira pessoa para quem eu me abri. Olha só, tá vendo? As pessoas beijo, aqui Rê. Não, e é fato, né? Isso faz parte de uma transformação e tem que ser vivido todo dia, né? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente discute muito quando a gente passa aqui os nossos tempos falando sobre diversidade. Na opinião de vocês, e aí, independente de ser diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade, independente dos temas aqui, o quanto, na opinião de vocês, a diversidade imprime mudanças, né? Assim, pensando aí na vivência de cada uma de vocês, viver a diversidade, qual a opinião que vocês têm em relação a isso, em termos de impacto que isso pode ser gerado? A diversidade são muitos olhares, né? São olhares diferentes, uma coisa que uma pessoa jamais pensou, o outro pode pensar, né? Então, por que você tem que ter... todo mundo tem que ser homem, branco, heterossexual e tal, cristão. Não, tem que ter o olhar da Ubanda, tem que ter o olhar do negro, tem que ter o olhar do gay, tem que ter o olhar do transexual, o olhar do refugiado, tem que ter todos os olhares da pessoa com deficiência, o olhar da mulher, porque você só vai vender para aquelas pessoas, as outras pessoas todas vão... Você não entende isso? Você não está agradando todo aquele outro nicho do mercado. Então, eu acho que a diversidade é dinheiro. Inclusive, eu ouvi isso da CEO de uma multinacional. Diversidade é dinheiro. Bom ponto. O que você acha, Gabi? Também concordo, acho que a diversidade ela é incrível, né? A gente precisa entender que ela é necessária. Exatamente, obrigada, Maju, ela é necessária. Então, acho que é muito lindo a gente ver o ser humano num todo, não a questão de cor, classe social e assim. Quando eu entrei aqui na Ericsson, ninguém me perguntou: você gosta de homem, de mulher? Você fuma, você não fuma? Eu fui contratada pela minha capacitação, pelas minhas qualidades. E eu acredito que esteja aqui há 9 anos por conta disso.
E sempre Então, lembrando, Gabi, que eu nunca deixo de falar isso em nenhuma live que eu faço, que se não fosse um homem gay, Alan Turing, a gente não estaria aqui hoje, porque foi um homem gay que inventou o computador, né? Então, os LGBTfóbicos podem começar por parar de usar este aparelhinho. É verdade. Bom ponto, Maju. Tem aqui uma pergunta para você. Ó, Maju, como mãe, vejo que há muito preconceito ainda nas mães, em geral, em abordar esse tema e essas explicações aos seus filhos que percebem nos amigos a identificação entre aspas. Isso também é uma forma de disseminar o preconceito? Qual a sua opinião a respeito? É claro, gente, eu não sei, eu sou mãe, então vou dizer que eu falo a verdade para os meus filhos, eu não dou a pílula, eu falo a verdade. Existem pessoas LGBTs, existem pessoas, entendeu? São seres humanos, você tem que... na verdade, a primeira coisa que você tem é que educar o seu filho para ter respeito por todo mundo, né? Por todo mundo, porque isso é saber conviver em sociedade. Isso se chama civilidade, né? É civilidade, é conviver em sociedade, é respeitar todo mundo. Afinal de contas, cada um de nós tem o direito de buscar a sua felicidade, seja da forma que for, desde que respeitando as leis e não interferindo na vida, não prejudicando ninguém. Cada um de nós, seres humanos, tem o direito de acreditar no que quiser ou de não acreditar e de buscar a sua felicidade da forma que for mais apropriada para si, né? E todos têm que respeitar, já que ele não está infringindo nenhuma lei e não está prejudicando ninguém. Isso vale para tudo, não só para os LGBTs, mas para tudo, respeito, né? Então, o filho da gente tem que ser criado com verdade e aprender a respeitar. Verdade. É uma coisa que você quer comentar, Gabi? Não, é exatamente isso. E assim, né, nós somos, né, dentro de casa, né, a gente que passa a educação. Muita gente acha que é a escola que tem que dar a educação, não. Na escola a gente aprende o básico, né, o prático. A educação vem de dentro de casa. Então, e o bebê, a criança, ela não tem essa malícia. Ela não tem essa visão. Ninguém nasce odiando. Exatamente. Então, somos nós. Por coisas bobas. E eu falo isso porque eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses. E eu me preocupo muito, me policio muito com essa questão, porque às vezes já está tão enraizado na gente essa questão de uma brincadeira de tipo, seu viadinho, seu isso, tietê, coisa de preto, serviço de preto. Então, assim, a gente precisa muito tomar cuidado com o nosso linguajar, com a maneira que a gente se porta, porque a gente é exemplo, né? Principalmente dentro de casa. E as crianças, é o que a Mari falou, as crianças nascem puras, sem preconceito. Somos nós que impomos isso nela. Os medos somos nós que damos, as frustrações somos nós que deixamos. Os preconceitos também. E os preconceitos somos nós que mostramos, entendeu? Eu acho que vem de casa. Eu acho que isso começa dentro de casa. Quando a gente fez o convite para bater esse papo, a gente falou muito aqui, o tema, inclusive, central da conversa era justamente esse, né? O papel da família na promoção da diversidade. Vocês veem que isso está mudando dos últimos anos? E aonde a gente pode mudar mais ainda, né? Onde a gente tem oportunidades de incrementar as ações, enfim, atuar de forma mais incisiva para quebrar esses preconceitos ou para transformar, para criar uma geração ou outras gerações mais bem informadas. Enfim, o que se pode fazer? Tinha uma pergunta aqui, que, inclusive, referindo a isso, né? A questão da cobertura de imprensa que é feita, das discussões que são feitas nas escolas, tem não são feitas nenhum tipo de discussão na escola. Não se entra são nisso, invisíveis, né? Na escola, entendeu? Porque as pessoas, elas precisam, realmente, gente, precisa de informação, não tem outro nome, é a mesma coisa. Como é que você vai combater a gravidez na adolescência se você não falar sobre anticoncepcionais, né? E como é que você
você tem que combater a gravidez na adolescência, porque depois você vai ficar lá gritando, não pro aborto, não pro aborto. Você tem que combater lá embaixo. E para isso, passa por falar coisas que para algumas pessoas são tabus, né? Então, o tabu é aquele invólucro da verdade, né? A gente precisa ultrapassar esse tabu e começar a falar a verdade, né? Inclusive para os filhos da gente, né? Vai ficar grávida, vai estragar a sua vida, você precisa usar anticoncepcional e tal. Alguém vai morrer por causa disso, né? Então, assim, é falta de informação, Luciana, não adianta, é levar informação, tem que levar informação. O que a ONG tem feito nesse sentido, Maju? Existe um programa, me conta um pouquinho aí de possibilidades de mães ou de colegas nossos, ou de gente aqui que está com a gente assistindo, que queira, enfim, participar mais de alguma discussão ou ter ideias. Como é que é esse trabalho da ONG nesse sentido? Olha, o Mães pela Diversidade planta semente. Eu estou aqui plantando semente, porque a dia de amanhã você e a Gabi vão ser as minha revendedora. Eu falo que nós somos revendedora da Natura. Olha a propaganda. A gente é pirâmide, entendeu? Só que a gente não vende nada, a gente leva grátis a informação, né? Então, tem certas coisas que precisam ser faladas, né? Para você poder informar as pessoas, né? Quando você fala com as mães, quando as tuas coordenadoras de trabalho falam com as mães, com as famílias, com os pais que chegam, quais são as principais orientações? Tem alguma dica aqui que você possa compartilhar com a gente e que você veja que a gente, no mundo corporativo, a gente também possa adotar no dia a dia, Maju? Acolher, né? Acolher, porque o Mães pela Diversidade nada mais faz do que acolher, sabe por quê? Porque quando isso acontecia muito com os LGBTs antes do Orkut. Quando você... Olha, eu tenho um advogado que trabalha comigo, aliás, que ele tem 40 anos, né? Ele é gay. Então, ele fala assim para mim, Maju, quando eu estava na escola, eu ficava desesperado, porque eu olhava em volta e eu só via a Rogéria, o Clodovil, acho que era a Rogéria e o Clodovil só. A Vera Verão também, né? A Vera Verão, exatamente. E a Vera, eram os três únicos. Os três, era a Rogéria, Clodovil e Vera Verão. Mentira, tinha a Roberta Close. E eu não queria ser aquilo, eu não era aquilo, eu ficava desesperado. Então, hoje, ele vê representatividade, hoje você tem um senador gay, hoje você tem diplomatas gays assumidos, o Ministério Público e toda a área jurídica é uma mulherada, é lésbica, que não tem... Nossa, é para todo lado, entendeu? Então, assim, hoje eles têm representatividade que eles não tinham. Com os pais, funciona exatamente da mesma coisa, entendeu? Quando o pai chega, ele acha que vai achar lá umas hippies, né? Fumando maconha e defendendo lá, ensinando o filho a ser gay. E quando ele chega e ele percebe que são pessoas iguais a ele, com as mesmas questões, ele se sente representado. Ele se sente que ele sente que não está mais sozinho, né? Ele sente a representatividade e isso fortalece. Parece que não, mas isso fortalece, dá coragem, né? E isso acontecia com os LGBTs e hoje acontece com os pais, a mesma coisa. Então, só de chegar na ONG e perceber que são pessoas iguais a ele, porque a ONG quer atingir todo o tecido social. A gente não pode ser hipócrita de trabalhar contra o preconceito sendo preconceituoso. Então, a gente tem mães de todo tipo de profissão, nós temos auxiliar de limpeza, professora, comerciante, tudo que você quiser, advogada, médica, tudo que você quiser, artesã, jornalista, publicitária, enfim, tem tudo quanto é tipo de pessoa e de profissão, de classe social, de cor, de credo, de tudo, e o que une todo mundo é a luta pelos filhos, né? São os filhos que unem todas essas mães e pais diferentes, enfim. A gente sabe que a gente não pode se dividir,
porque a gente tem que somar as nossas vozes para gritar pelos nossos filhos. Então, é isso. Sabe que a gente está aqui com vários colegas nossos que são do Chile, do Peru, da Argentina, que estão resistindo aqui super para acompanhar. A gente, como brasileiro, acaba falando rápido. Você sabe que no Peru, não tá fácil. a presidência da Associação de Pais Latino-Americanos, hoje, é do Peru. E a vice-presidência é do Mães pela Diversidade do Brasil. Olha só. Não, a gente vai ter que fazer essa conversa em espanhol numa próxima vez, porque eu sei que é difícil para o pessoal acompanhar, porque a gente fala rápido, não é a coisa mais fácil do mundo, mas obrigada aí por todo mundo que está conectado. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, a gente promete responder bem devagarzinho. Tem uma pergunta aqui que veio para a Gabi. Gabi, como você imagina os desafios da educação da sua filha quando entrar na época de escola, enfim, como é que você está se preparando para isso ou não precisa? Isso já está bem instalado aí na cabeça de vocês? Como é que vai ser isso? Porque aquilo que você falou, né? Começa a gente formando, né, também. É verdade. Isso foi uma dos grandes medos meu e da Kelly, foi essa questão. Como as pessoas vão encarar? Porque eu vim de uma educação militar e depois vim de uma educação na escola, né? Eu comecei numa escola militar e depois fui uma escola católica. E eu fico pensando, onde a gente vai colocar a nossa filha? Aonde ela vai estudar? Mas é aquela coisa que a Maju falou, eu estou aqui para acolher. Ela vai estudar aonde for melhor para ela e preconceito, infelizmente, a gente vai ter. Vão ter pessoas maldosas que vão fazer, mas assim, com certeza ela vai ter todo o suporte dentro de casa, todo o suporte. Infelizmente, a gente cria filho para o mundo, né? E eu não vou poder proteger ela de tudo. Quando você falou isso, eu vou te falar uma coisa. A criança que sofre preconceito na rua, todos os tipos de preconceito, Gabi, ela, no seu caso, é diferente, é só no seu caso. Ela volta para um colo de uma família igual a ela, né? Que ela pode chorar e se reconstruir, e amanhã, se ela sofrer preconceito de novo na rua, ela se reconstruiu. A criança LGBT não tem isso, gente. A criança LGBT não tem pais iguais a ela. Ela tem pais que não compreendem quem ela é. E ela preconceito já começa dentro de casa, né? E ela também não sabe o que ela é. Ela não faz a menor ideia que ela sofre tudo aquilo. Por quê? Por que eu sou diferente, entendeu? O que a gente faz com essa criança é a sacanagem suprema do universo mega interestelar, porque como é que você faz isso com uma criança? Não é? Ela não sabe o porquê, e ela não tem esse pai igual, ela não tem onde chorar. Essa criança sofre tortura dentro de casa, ela não tem onde chorar, né? Fala, Gabi, continua, desculpa, Gabi. Eu sou muito entrona, Gabi, desculpa. Imagina, fica à vontade. Não, mas é isso mesmo. Eu penso nessa questão mesmo, assim, mas eu não fico preocupada, porque infelizmente a gente existe, né? Existem pessoas... Infelizmente não, menina, felizmente. Não, infelizmente tem pessoas maldosas, entendeu? Sim. Existem pessoas maldosas e não tem como a gente erradicar elas do mundo, né? Então, acolher. Essas pessoas aí todas revestidas de moralidade, minha querida. E são as que mais são, exatamente, eu ia falar isso agora. Essas pessoas que são preconceituosas, que fazem as piadas, são as que batem no peito e falam eu. Geralmente, né? Não valem nada. Nada. Nem o arroz que come, infelizmente. Tem uma pergunta... Não, a gente vai construindo a sociedade. Eu acho que também é aquilo... Eu gosto muito, a Carol Azevedo, que é a líder aqui do nosso pilar, com um timaço que a gente tem aqui discutindo isso. Eu adoro quando a Carol fala que
A gente eu amo ela. Ela é tudo, né? E a gente fala isso, ela fala muito, eu adoro isso, né? É de verdade viver e fazer acontecer a mudança que a gente quer, né? Assim, não adianta também a gente ficar só falando, enfim. Você falou, quando eu te perguntei de como o mundo corporativo pode contribuir, você falou muito sobre a questão de contratar pessoas. Você tem alguma dica, Maju, de como fazer? Enfim, qual é a melhor forma de buscar isso? Conta pra gente. Uma delas eu já falei, né? O fórum. Outra, existe uma plataforma que chama Trans Empregos, que são empregos, é uma plataforma só de empregos para pessoas transexuais, e vocês podem se inscrever na plataforma. Por exemplo, a fábrica da Riachuelo, no Rio Grande do Norte, contratou 600 transexuais. Então, assim, existem várias fórmulas. Uma é você estarem em contato com o resto do mundo corporativo que está fazendo essa militância linda de morrer aí, porque eles vão ter várias outras dicas, eles têm plataformas também e tal. Mas a plataforma Transempregos é muito importante, porque ela junta todos os empregos que estão no mercado hoje para pessoas LGBTs. Legal, obrigada pela dica. A gente vai colocar no chat aqui para depois o pessoal conhecer mais. E tem alguns comentários da Renata Alcântara e Daniela Alcântara. São nomes conhecidos, Gabi. Muito. Duas parceironas que me ajudaram bastante também. E que já foram vítimas também. Já, coitadas. Não, eu acho que é aquilo que a gente falou, né? A família toda acaba sendo impactada, né? A Renata... É um detonador de família. O preconceito é um detonador de família. Acaba com as famílias. A Renata faz um comentário aqui super bacana, né? Eu acho que quando a gente estava falando sobre como atuar positivamente para mudar esse cenário no ambiente corporativo, ela deixa aqui, né, o comentário que ela acha que é importante fazer reuniões bem abertas, bem claras com os gestores de cada setor para compartilhar isso e mostrar que que não vai ser tolerada nenhum assédio contra esses funcionários. E depois a Daniele também pergunta como que a gente lida. Eu vou tomar liberdade aqui de falar como Erickson, né? E depois a gente vai convidar vocês a ler várias coisas que a gente tem feito nesse sentido, seguirem nossos canais também. A gente tem falado muito sobre isso. A gente não tolera, né? Como Erickson, a gente não tolera nenhum tipo de assédio. Aquilo que eu comentei um pouco antes, que a gente tem um time aqui muito dedicado a acompanhar esses temas, sejam coisas pequenas, médias, grandes, não importa. A Erickson realmente não tolera nenhum tipo de assédio contra qualquer tipo de escolhas, enfim, de opções, de nada, né? Não é escolha, grupos, não. Comunidades. Mas existem outras escolhas e opções. Nesse caso, não de nada. A gente não tolera nenhum tipo de assédio contra nada aqui, né? Aqui está valendo a questão da orientação sexual, seja ela uma decisão em outras áreas também. A gente está sempre muito aberto a isso, né? Não tem essa história de tolerar, não. Isso, a gente é muito sério com isso. E aí convido vocês a seguirem os nossos canais. Você bem aqui, blogueirinha, né? Aperta o sininho, segue a gente, segue nas nossas segue o Mães, exatamente, segue o Mães. A gente está quase terminando aqui o nosso bate-papo, que, assim, para mim, vocês sabem, hoje é meu aniversário, eu estou feliz e contente de ter tido esse presente de poder conversar com vocês. Esse é um assunto que eu particularmente gosto muito. Eu tive 3 filhotes, nenhum deles acabou, né, trazendo esse tema de uma outra orientação ou identidade sexual, mas esse é um assunto que a gente traz muito no nosso dia a dia de conversa. Tem os amigos, tem as famílias, e a gente fala muito sobre isso. E quando surgiu a ideia da gente falar sobre o papel da família na promoção da diversidade, eu achei muito interessante, porque é aquilo, né? A gente vai construindo no dia a dia aquilo que a gente quer ver. Alguma dica que você gostaria de deixar para a gente, Gabi, para finalizar, que assim, o que você acha que você poderia segmentar aqui no finalzinho? Qual é a dica que você dá para quem realmente está interessado em fazer uma sociedade diferente? Aí depois eu vou querer ouvir a Maju. Eu acho que eu estou no mudo, né? Não, agora já abriu.
Eu acho que a gente tem que se respeitar. Não adianta. O que eu vejo, assim, eu brinco muito. As pessoas, elas falam muito de Deus, falam muito de preconceito, mas a gente acaba não vivendo isso. Eu acho que a gente precisa parar de falar e começar a botar em prática. Porque é muito fácil, né? Vou usar o termo Deus, mas é uma coisa general. É muito fácil falar que você precisa trabalhar, mas você não bota em prática, você não vai atrás do emprego. Quando surge a oportunidade, você, mas não, trabalha sábado, para mim não dá. Então, assim, eu acho que chega uma hora que a gente precisa parar de falar e agir, né? A gente agir com mais carinho, agir com mais amor, ser mais flexível, ter mais paciência, sabe? Ser mais resiliente nessas questões. Não só do LGBT, mas com a questão até brinquei com a Lu, que eu falei que nos pilares da Erickson eu me encaixei em 3, né? Porque sou negra, lésbica e sou deficiente física. Então, acho que assim, a gente tem que parar com essa questão de falar, porque falar é muito bonito falar, mas acho que a gente precisa começar a agir, sabe? A respeitar o próximo, a ser um pouco mais gentil, sabe? Cuidar da própria vida. Também. Adoro! Exatamente. Eu acho que esse é o grande problema. Se cada um cuidasse da sua própria vida, o mundo Mas ia... eu acho que o grande quê da questão, Maju, eu acho que assim é mais fácil eu falar da vida dos outros porque eu esqueço da minha, entendeu? É verdade. Então as pessoas estão muito desse jeito. Eu tenho um monte de defeito, mas peraí, vou falar da Maju que é mais fácil. Maju, isso. Porque aí ninguém olha pra mim, eu tiro o foco, entendeu? Pois É muito fácil. Então, acho que a minha dica é essa, sabe? Parar de falar, que é muito bonito, né? A teoria é muito bonita, mas vamos botar em prática, sabe? Começar a dar oportunidade. Às vezes você acha que a pessoa não tem capacidade, mas às vezes a pessoa tem sim. É que você não está vendo isso, né? Não adianta, você não consegue Fala assim, Gabi, mensurar. Leonardo da Vinci era gay, amigos. Exatamente. A maior figura da história depois de Jesus Cristo era gay. Exatamente. É isso. Lu, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, sabe? Fiquei muito feliz pelo convite e por estar participando disso. Eu só estou muito brava que você não trouxe uma foto da Ana Laura. Tem não aqui! colocou a Ana Laura. Quero ver a Ana Laura. Calma aí, deixa eu abrir. Calma aí, agora. Então, peraí, enquanto você abre, deixa eu ouvir a Maju. Maju, eu se vou você pudesse... do André, eu vou pedir também, ela já está até preparada, olha lá. Mas, Maju, quero muito te ouvir, assim, o que você deixa de mensagem, depois desse bate-papo delicioso que a gente teve, como a gente pode ter uma sociedade melhor? Deixa eu ver. E você tá com o... olha lá, Ana Laura. Fala, filha. Oi, filha. Ela tá ao vivo. Ela tá ao vivo. Ai, que linda! É uma princesa. Fala, bebê. Fala oi pro povo. Fala olá. Hello. Nossa, fala assim, mãe, a gente não entra assim numa live ao vivo de surpresa. Acabei de acordar, tia Lu. Pois é. Maju, deixa o meu. André. O meu é lindo. Ai, tá não dá para ver muito. Tá dando brilho, Lu. Maju. Não dá, né? Agora dá uma deitadinha, uma inclinadinha no celular. Aê! Isso. Maju, suas considerações finais aqui antes da gente fechar. Gente, vamos construir aí um mundo mais harmônico, pacífico, onde cada um cuida da sua própria vida, cada um com seus problemas, ado, cada um no seu quadrado. Se a gente pode ajudar o próximo, a gente ajuda, se não pode, a gente fica na nossa, e assim o mundo vai ser muito melhor, né? Porque eu acho que todo mundo tem o direito de estar aqui nesse planeta, independente da sua orientação, identidade, gênero, credo, orientação, ideologia política, partido. Todos nós temos o direito de estar aqui nesse planeta e fazer escolhas do que eu quero acreditar,
de quem eu quero ser, não no caso dos LGBTs, porque não é escolha, mas de construir como se diz, um cardápio pessoal para cada um, né? Do que você quer ser, de como você gosta das coisas e tal. Use tudo para você, né? Não queira impingir na vida do outro coisas que você acha que são certas, né? É isso. Maju, quem quiser conhecer o Mães pela Diversidade, como faz? O Mães pela Diversidade, só dá um Google que vai achar. Nós temos o Instagram. Aliás, nós temos selo azul, hein? Do Instagram e do Facebook, que selo azul é uma coisa que eles só dão para, tipo, Unicef, Anistia Internacional, sabe? Coisa assim. E nós, do Mães pela Diversidade, temos selo azul do Facebook, do Instagram, estamos lá, temos página oficial. Ganhamos um site agora de uma ONG americana, estamos caçando um desenvolvedor para desenvolver o site para a gente. Mas estamos aí, é só dar um Google que o Mães pela Diversidade é muito midiático. A gente já fez de tudo, até o clipe da Jojo Todinho. Se é para aparecer, é com nós mesmos. Eu quero agradecer muito, 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 muito a participação de vocês. Até caiu o fone aqui. Quero agradecer de verdade. A gente gosta muito de falar de diversidade, porque a gente vive a diversidade de fato. E eu quero deixar aqui o convite, Maju, para a gente voltar a falar desse tema. A Gabi já está já é parte aí desse nosso convite vivo, mas é como a gente falou, né? Que a gente está aprendendo. Eu comecei falando isso porque é fato, né? Assim, a gente está aprendendo e não existe nenhuma verdade absoluta, cada um tem as suas experiências. Exato. E eu acho super importante a gente fazer isso. É um compromisso da Erickson, de fato. A gente está muito, muito comprometido em apoiar a sociedade a ser melhor conectada e poder falar sobre os temas importantes como esse também é uma forma de conectar as pessoas e a gente sabe que tem muito aí pela frente. Então, também convido todo mundo a seguir as nossas redes sociais, porque a gente tem provocado outros debates sobre isso. E que vamos esperar pela próxima oportunidade aí, que seja logo. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui e obrigada a todo mundo. Tem um monte de pergunta que a gente não conseguiu responder, mas a gente vai voltar aí o contato, vai compartilhar coisas e convidamos aí também a Maju. Maju, qualquer coisa que você queira compartilhar de conteúdo, está super aberto aqui, os nossos canais estão super abertos. Muito obrigada. Parabéns, Lu, pelo dia de hoje. Parabéns, Erickson. E parabéns para a militância corporativa. Que essa militância corporativa é maravilhosa. Eu amo de paixão. Um beijo. Obrigada, gente. Gente. Bom final de reunião. Feliz aniversário, Lu. Obrigada. Bom final de semana para todo mundo, pessoal. Obrigada, viu? Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada.